Pai. Quando essa palavra ecoou no meio do estacionamento, ninguém respirou. O riso morreu na hora. O grupo que segundos antes gargalhava congelou como estátua. A garrafa caiu da mão de alguém e bateu no chão com um som seco. E eu senti o ar ficar pesado, como se o lugar inteiro tivesse entendido que algo grave demais tinha acabado de acontecer. O velho ainda estava molhado de vodka. O cone tinha acabado de ser chutado para longe, e o homem da moto, com o capacete na mão, encarava cada um deles como se estivesse gravando aqueles rostos na memória. Pai, ele repetiu, mais baixo agora, mais perigoso. Eu vi o rosto do velho se contorcer, não de dor física, mas de pavor. Pavor real, do tipo que não nasce do que está acontecendo, mas do que vai acontecer. Um dos garotos tentou rir. Não conseguiu. Outro deu um passo para trás sem perceber, e naquele instante eu entendi. Aquilo não era uma briga começando, aquilo era uma história voltando. O homem da moto se aproximou devagar, pegou o cone do chão e colocou de volta na mão do velho, com cuidado demais para aquele cenário. Depois levantou o olhar. Quem fez isso? Ninguém respondeu. E foi nesse silêncio, pesado, constrangedor, mortal, que algo dentro de mim gritou que eu estava testemunhando o começo de uma coisa que não tinha mais volta. Porque aquele velho não era só um velho, e aquele filho não era só um filho, e os moleques não tinham a menor ideia do erro que tinham acabado de cometer. Eu ainda não sabia quem aquele homem era. Eu ainda não sabia o que o velho escondia. Eu ainda não sabia por que aquela humilhação tinha sido tão específica, mas eu sabia de uma coisa: quando alguém chama o próprio pai daquele jeito, no meio de uma humilhação pública, é porque o passado acabou de alcançar o presente, e o que vem depois quase nunca é leve. O nome dele era Agenor, seu Agenor. E deixa eu te perguntar uma coisa, olhando direto para você agora, você conhece alguém assim? Aquele tipo de pessoa que parece pedir desculpa só por existir? O Agenor tinha esse jeito, um jeito quieto demais, um jeito de quem passou a vida inteira aprendendo que quanto menos espaço ocupa, menos problema causa. Sabe aquele homem que abaixa a cabeça antes mesmo de alguém levantar a voz? Era ele. Ele trabalhava ali como organizador de entrada, orientando carros num evento grande, desses que parecem felizes demais por fora, mas que por dentro estão cheios de pressa, ego e gente fingindo que está vivendo o melhor dia da vida. Patrocínio estampado em tudo, camarote isolado, influencer sorrindo para a câmera e gente invisível fazendo tudo funcionar. E adivinha quem quase ninguém via? O Agenor. A placa do evento dizia Campinas, mas o público vinha de todo lugar. Eu ouvi sotaque de Belo Horizonte, ouvi gente dizendo que saiu de Sorocaba de madrugada, vi uma família comentando que estava hospedada em Jundiaí. Um monte de gente diferente, vivendo a própria história. E no meio disso tudo, o Agenor parecia não ter história nenhuma, ou pelo menos era isso que todo mundo achava. Ele ficava ali, em pé por horas, segurando o cone, repetindo os mesmos gestos, ouvindo buzina, ouvindo reclamação, ouvindo piada atravessada. E ninguém perguntava o nome dele. Ninguém perguntava se ele estava bem. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quantas vezes você já passou por alguém assim, sem perceber? O Agenor tinha as mãos marcadas, daquelas que contam uma vida inteira sem dizer uma palavra. Unhas curtas, pele grossa e um jeito estranho, quase solene, de segurar aquele cone laranja, como se aquilo fosse mais do que um objeto, como se fosse um último símbolo de dignidade. Ele não xingou ninguém, não bateu boca, não levantou a voz. Ele só tentou continuar. E eu te confesso, aquilo doeu de ver. Doeu porque não era só desrespeito, era algo mais frio, mais calculado. Porque eu já vi humilhação antes, mas ali tinha um detalhe que me deixou inquieto desde o começo. O Agenor não estava só sendo humilhado. Ele estava sendo exposto, usado como peça de um espetáculo cruel. Os moleques queriam plateia, queriam reação, queriam risada, queriam vídeo.
Queriam transformar um ser humano em conteúdo. E eu vi, com clareza, um deles levantar o celular, ajustar o enquadramento, rir enquanto buscava o melhor ângulo. Você já reparou como hoje em dia a humilhação só parece real quando vira gravação? Só que o Agenor não percebeu o celular, não percebeu o enquadramento, não percebeu a plateia. Ele só percebeu uma coisa, que estava sozinho. E essa é uma das piores sensações que alguém pode ter em público, estar cercado de gente e completamente só. Ele engoliu seco, endireitou o corpo, ajustou o cone de novo, como quem diz para si mesmo, só mais um pouco, aguenta. E foi exatamente nesse ponto, nesse segundo de silêncio interno, nesse instante em que parecia que ninguém ia intervir, que a moto parou e tudo mudou. O motociclista era um cara de 30 e poucos anos, corpo firme, ombros retos, presença que ocupa espaço mesmo quando não fala nada. O nome dele? Davi. E eu te garanto, tem nomes que ficam gravados na memória porque vêm acompanhados de um momento que divide a vida em antes e depois. O jeito que ele desceu da moto já dizia tudo. Não foi rápido, não foi agressivo, foi controlado. E deixa eu te perguntar algo agora. Você já viu alguém que parece calmo demais para a situação? Porque esse tipo de calma quase nunca é paz, é contenção. O Davi tirou o capacete devagar, como se cada movimento estivesse sendo calculado. E enquanto os moleques ainda tentavam rir, eu vi o olhar dele passar por cada rosto, um por um, como quem faz uma contagem silenciosa. 1, 2, 3, 4. Não era ameaça, era registro. Quando ele disse pai, o mundo travou. Eu vi o Agenor tentar responder, mas a voz simplesmente não saiu. O velho abriu a boca e fechou, como se o corpo inteiro dele gritasse não agora. Você já reparou como alguns pais passam a vida inteira tentando não dar trabalho para os filhos, mesmo quando estão sendo esmagados? Era isso que eu vi ali. O Agenor não queria escalar aquilo, não queria conflito, não queria ser o motivo de nada. Ele só balançava a cabeça devagar, quase implorando em silêncio, deixa isso para lá. Mas o Davi não tinha vindo para deixar para lá. Ele se aproximou do pai e fez algo que me desmontou por dentro. Nada de grito, nada de confronto imediato. Ele puxou um pano do bolso e começou a limpar o rosto do Agenor com cuidado, como se estivesse limpando mais do que vodka, como se estivesse limpando uma humilhação inteira. E aí eu te pergunto, o que é mais forte, um soco ou um gesto desses? Depois disso, ele virou lentamente para o grupo. O sorriso tinha sumido, a bagunça tinha sumido, até o barulho do evento parecia mais distante. E então ele perguntou com a voz baixa e estável, quem foi? Silêncio. E presta atenção nisso, porque isso é importante. Quando alguém pergunta quem foi desse jeito, não é porque quer informação, é porque quer medir caráter, quer saber quem ali é homem o suficiente para sustentar o que fez. Ninguém respondeu. 1 segundo passou, 2, 3. O ar ficou pesado, dava para sentir. Era como se todo mundo ali soubesse que qualquer resposta errada mudaria tudo. Até que um dos moleques, o mais falante, o mais confiante, aquele que parecia liderar o grupo, forçou um sorriso. Eu ouvi alguém chamar ele de Ícaro. Ele deu um passo à frente e falou, relaxa, tio, foi só uma brincadeira. E nessa hora, a palavra brincadeira caiu como uma ofensa maior do que a vodka jogada no velho. Porque deixa eu te perguntar algo bem direto. Desde quando humilhação virou piada? Brincadeira é quando todo mundo ri junto. Ali, só um lado estava se divertindo. O Davi respirou fundo. Um respiro longo, pesado. E o que eu vi no olhar dele não foi só raiva. Foi algo mais fundo, algo antigo. Um tipo de tristeza que só aparece quando alguém revive uma cena que achou que tinha deixado no passado. Como se aquilo não fosse a primeira vez. Como se aquele momento tivesse acordado algo que nunca dormiu de verdade. O Agenor continuava balançando a cabeça, insistindo no silêncio. Não faz nada, meu filho. Não vale a pena.
Mas o Davi não estava ali para pedir permissão. Ele não estava ali para negociar dignidade. Ele estava ali para encerrar algo. Só que não do jeito que você está imaginando. O Davi não deu soco, não gritou, não empurrou ninguém. E deixa eu te perguntar algo agora, olhando direto para você. Você já percebeu como o momento mais perigoso nunca é o mais barulhento? Porque o verdadeiro estouro veio no silêncio. O Davi fez uma coisa que deixou todo mundo confuso, algo simples demais para parecer ameaça. Ele pegou o cone da mão do pai e colocou no chão, devagar, com cuidado. Como quem diz, sem usar palavras, até aqui você aguentou sozinho, daqui para frente não mais. Aquilo mexeu comigo, porque não foi um gesto de raiva, foi um gesto de decisão. Depois disso ele deu 2 passos à frente, não para invadir, não para provocar, só o suficiente para diminuir a distância. E aí ele falou com a voz baixa, quase educada demais para a situação. Eu queria que vocês repetissem. Só para eu entender, como foi a brincadeira? Você já sentiu aquele tipo de pergunta que não pede resposta? Pede coragem? O Ícaro riu, mas não foi o mesmo riso de antes. Foi um riso curto, travado, meio fora de lugar. Mesmo assim, ele tentou sustentar a pose na frente dos amigos. Repetiu a piada, repetiu a provocação, como se falar de novo fosse apagar o peso do que já tinha sido feito. Só que não apagou, porque nesse exato instante, enquanto o Ícaro falava, eu vi o Davi fazer um movimento quase imperceptível, algo que a maioria das pessoas nem notaria. Ele levantou levemente a camisa, só o suficiente para mostrar um pedaço do cinto. E não era um cinto comum. E não era só isso. O detalhe passou rápido, mas não passou despercebido. Um dos moleques arregalou os olhos. Outro ficou pálido, literalmente pálido, como se tivesse reconhecido aquilo antes mesmo de entender por quê. E me diz uma coisa, você já viu alguém perder a coragem em tempo real? Porque foi isso que aconteceu ali. O silêncio que veio depois não foi normal. Foi um silêncio carregado, um silêncio que não relaxa. Ele aperta. O tipo de silêncio que transforma riso em cálculo. Eu ouvi alguém sussurrar quase sem voz. Ele é polícia. Mas presta atenção nisso, porque isso é importante. Não foi dito como quem reconhece autoridade. Foi dito como quem reconhece risco. Não era medo de punição. Era medo de exposição. Porque tem gente que teme a polícia por injustiça. Mas tem gente que teme porque sabe exatamente o que pode ser descoberto. E quando eu percebi isso, meu estômago virou. Porque aquele medo não combinava com uma simples brincadeira, não combinava com molecagem, não combinava com acaso. Aquilo parecia culpa. E agora eu quero te ouvir de verdade, sem resposta automática, porque isso aqui é o coração desse momento. Comenta aqui embaixo. Você já viu alguém sendo humilhado em público e ficou dividido entre intervir ou se proteger? Você fez alguma coisa ou travou? Conta pra mim. Porque a partir desse ponto, essa história deixa de ser sobre humilhação e passa a ser sobre consequência. O Ícaro era o tipo de cara que vive de plateia. E deixa eu te perguntar algo bem direto. Você já reparou como esse tipo de pessoa muda completamente quando ninguém mais ri? Não era só maldade, era algo mais torto. Era carência misturada com crueldade. Ele precisava dominar o ambiente, precisava ser o centro, precisava que alguém estivesse por baixo para ele se sentir por cima. O riso dele não era alegria, era ferramenta. Enquanto os outros riam, ele crescia. Enquanto alguém se encolhia, ele inflava. Só que o Davi fez exatamente o que um valentão menos espera. Ele não explodiu, não levantou a voz, não avançou. O Davi deu ao Ícaro algo muito pior do que um confronto, atenção fria. E presta atenção nisso, porque é importante. Quando você encara um valentão sem medo, sem pressa, sem emoção visível, a máscara começa a escorregar, porque o poder dele depende da reação do outro. Sem reação, sobra só o vazio. O Ícaro percebeu isso e tentou correr para o único lugar que ele conhecia, a provocação. Forçou um sorriso,
levantou o queixo e soltou: "Ah, você vai fazer o quê? Vai prender a gente porque a gente brincou?" Mas a frase saiu mais alta do que confiante, mais defensiva do que irônica. E aí o Davi fez algo que desmontou tudo. Ele não respondeu o Ícaro, ele virou para Agenor e perguntou com uma calma quase cruel: "Pai, você conhece algum deles?" Na hora, eu senti o ar mudar de novo. O Agenor hesitou, e essa hesitação durou menos de um segundo. Mas foi o segundo mais barulhento de toda a cena. Ele balançou a cabeça em sinal de não. Só que foi o não mais fraco que eu já vi na vida. Não foi um não firme, foi um não inseguro. Quase um não posso dizer. E me diz uma coisa, você já viu alguém se denunciar sem falar uma palavra? Porque foi isso que aconteceu ali. Aquele quase acendeu tudo. O Davi entendeu na hora. Eu vi no rosto dele. Algo encaixou. Um detalhe que antes não fazia sentido passou a fazer. Não era só sobre aqueles moleques. Tinha algo por trás. Algo antigo. Algo enterrado. E eu também entendi. Porque quando um pai esconde algo do filho, nem sempre é por vergonha. Às vezes é por medo. Às vezes é para proteger. Às vezes é para não arrastar quem ama para um buraco que ele já conhece bem demais. E às vezes é porque o passado resolveu bater na porta sem avisar. O Ícaro percebeu que algo tinha mudado. O sorriso dele murchou. Os olhos começaram a se mexer rápido demais. Ele não sabia exatamente o quê, mas sabia que tinha perdido o controle da situação. E deixa eu te perguntar outra coisa bem sincera. O que você faz quando percebe que foi longe demais, mas já tem gente demais olhando? Porque naquele instante o Ícaro não era mais o líder. Era só alguém tentando sustentar uma versão de si mesmo que estava desmoronando. E o pior para ele, o Davi ainda não tinha feito nada. O Agenor puxou o braço do filho com mais força do que parecia possível naquele corpo cansado. Foi o primeiro gesto realmente firme que eu vi vindo dele. A voz saiu baixa, quase quebrada, mas carregada de urgência. "Davi, deixa, não vale a pena. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui, olhando direto para você. Quantas vezes alguém já te pediu para engolir algo só para evitar problema?" O Davi nem virou o rosto. Continuou olhando para o Ícaro como se o resto do mundo tivesse desaparecido. E respondeu com uma calma que me arrepiou mais do que qualquer grito: "Pai, olha para mim. Isso não é sobre valer a pena. Isso é sobre até quando." Aquilo me atravessou como um soco no peito, porque tem um tipo de sofrimento que não explode em raiva. Ele se acumula, se empilha, se cala, até virar cansaço. E quando vira cansaço, vira decisão. Você já sentiu isso? Aquele momento em que você não quer brigar, mas também não consegue mais aceitar? O Davi sentiu. Ele conduziu o Agenor até um canto, com cuidado, como quem sabe que está lidando com algo frágil por fora e pesado demais por dentro. Pediu para ele sentar. Não foi ordem, foi proteção. E aí aconteceu algo que ninguém ali esperava. O Davi puxou o celular do bolso e começou a gravar. Mas presta atenção nisso. Não era postura de influencer, não era teatro, não tinha ângulo bonito. Era registro puro, frio, cru. Como quem diz, a partir daqui, nada mais se perde. Ele levantou o celular na altura do peito, apontou para o Ícaro e falou: "Repete seu nome." O Ícaro travou, engoliu seco e respondeu com desconfiança: "Para quê?" E quando o Davi respondeu, eu vi o último fiapo de segurança escorrer do rosto daquele garoto. Porque eu quero ter certeza de que eu não vou esquecer. Deixa eu te perguntar algo sério agora. Quando alguém diz isso olhando dentro do seu olho, você sente coragem ou medo? Porque ali, naquele instante, a coragem do Ícaro começou a derreter. Não foi rápido. Foi gradual, como gelo exposto ao sol. Porque de repente não existia mais um velho indefeso no cenário. Existia um homem com passado, com história, com algo que claramente incomodava alguém.
E existia um filho que não estava ali para fazer barulho. Estava ali para guardar prova. Só que o poder do Davi não era o que todo mundo ali achava que era. Não era força física, não era intimidação vazia. Era conhecimento, era memória, era alcance. E quando alguém percebe que o outro não quer só vencer, quer lembrar, a coisa muda de nível. É aqui, exatamente aqui, que a história deixa de ser desconfortável e começa a ficar perigosa de verdade. Porque quando o passado começa a escapar, alguém sempre tenta empurrar ele de volta para o buraco. Quando Ícaro disse o nome dele, uma garota do grupo perdeu o controle por um segundo. A voz saiu mais alta do que ela queria, carregada de medo. Ícaro, para! E deixa eu te perguntar algo aqui. Você já viu alguém tentar calar outra pessoa não por educação, mas por pânico? Foi exatamente isso que eu vi. Naquele instante, eu percebi o Davi travar. Não foi muito tempo. Não foi óbvio, mas foi real. Meio segundo, talvez menos. Tempo suficiente para mostrar que aquele nome tinha peso. Que ele não era só um nome, como se estivesse ligado a algo que não deveria ter voltado à tona. O Davi repetiu, devagar, separando as sílabas, como quem testa uma memória antiga, Icarro. E então ele olhou para o pai. E o que aconteceu com o Agenor naquele momento não teve nada a ver com bebida, cansaço ou idade. O rosto dele ficou pálido de um jeito diferente, um pálido seco, frio, daqueles que vêm quando a mente é jogada para trás no tempo sem aviso. Não era susto, era lembrança. E foi aí que tudo encaixou para mim. Eles se conheciam, talvez não de mesa de bar, talvez não de conversa, mas se conheciam por algo que tinha acontecido, algo que deixou marca, algo que não foi resolvido. Algo que nunca cicatrizou direito. E deixa eu te perguntar com sinceridade, o que acontece quando um nome é suficiente para reabrir feridas que alguém passou a vida tentando fechar? O Davi percebeu isso também. Guardou o celular, respirou fundo, um respiro longo, pesado, como quem precisa se preparar para atravessar uma porta que estava trancada há anos. Então ele falou, olhando direto para o grupo, com uma calma que gelou mais do que qualquer ameaça. Vocês acham que o mundo é um playground, mas vocês estão brincando com uma coisa que vocês não entendem. Essa frase ficou suspensa no ar, porque não era aviso, era constatação. E é exatamente aqui que eu preciso parar a história por um segundo, porque a partir desse ponto, tudo muda de nível. O que vem agora não é mais constrangimento, não é mais humilhação, é passado voltando com força, é gente grande envolvida, é coisa que eu quase decidi não contar aqui no canal. Então eu vou te pedir isso com toda a clareza e urgência possível. Se inscreve no canal agora, não deixa para depois, não confia na memória, faz agora. Porque se você chegou até aqui, é porque essa história já te pegou. E eu tô te prometendo uma coisa muito séria, ainda mais perigosa do que a anterior. E você vai querer estar aqui quando eu revelar o que o Agenor escondia. E porque esse nome, Ícaro, quase derrubou o Davi por dentro. Confia em mim, daqui para frente não tem mais volta. Naquele momento eu percebi que quase todo mundo ali chegou à mesma conclusão automática. Talvez você também tenha pensado isso agora. Ah, pronto, ele é PM. Agora os moleques estão lascados. Mas deixa eu te perguntar algo importante. E se eu te disser que isso era só a superfície? Porque a verdade era bem mais específica e muito mais perigosa. Um homem mais velho, usando uma credencial pendurada no pescoço, se aproximou tentando assumir o controle da situação. Tinha aquele tom de quem já resolveu confusão antes, aquele jeito ensaiado de quem acredita que basta falar firme para tudo se ajeitar. Senhor, vamos evitar confusão. Isso aqui é um evento familiar. E presta atenção nesse detalhe. Ele não falou com os moleques, falou com o Davi, como se já tivesse entendido instintivamente quem ali realmente importava. O Davi olhou para a credencial do homem por um segundo a mais do que o necessário, como quem lê além do nome.
além do cargo, além do papel pendurado no pescoço. E perguntou, calmo demais: "Você é o organizador geral?" O homem respondeu rápido, quase aliviado: "Sou, sim." E foi aí que o Davi disse algo que fez meu estômago apertar. "Então, você vai fazer o seguinte: você vai me mostrar agora as câmeras da entrada." Você já sentiu quando uma conversa muda de nível sem ninguém levantar a voz? O homem riu sem graça. Um riso defensivo. Daqueles que tentam ganhar tempo. "Ah, isso dá trabalho." O Davi não deixou ele terminar. "Isso não é um pedido. E deixa eu te contar uma coisa. Não teve ameaça. Não teve tom agressivo. Não teve postura de confronto. A frase saiu limpa, reta, final. Era o tipo de frase que não pede obediência. Ela assume. O homem engoliu seco e perguntou: "Quem é você?" E nesse momento tudo parecia suspenso. O barulho do evento, as conversas, até os moleques, tudo virou pano de fundo. O Davi se aproximou um pouco mais e respondeu baixo, quase num sussurro. Não para criar espetáculo, mas para evitar corregedoria. "Eu juro para você, quando essa palavra saiu, eu vi algo que não tinha visto antes. Não foi só os moleques que tremeram. Foi adulto. Foi gente de crachá. Foi gente que até então parecia confortável demais. Porque tem gente que até suporta a polícia. Convive, reclama, discute. Mas corregedoria é outra coisa. Corregedoria significa que alguém está olhando por trás. Significa que alguém está revisando o que deveria estar escondido. Significa que erros antigos podem voltar à tona com nome, data e consequência. E foi exatamente ali que eu entendi algo que mudou completamente essa história para mim. A humilhação do Agenor não tinha sido só um erro. Ela tinha sido um erro no lugar errado. Só que o mais assustador é que não parecia ter sido um erro aleatório. Tudo ali começou a fazer sentido de um jeito desconfortável demais. O evento, a insistência em minimizar, a pressa em evitar confusão, o medo que apareceu rápido demais. E deixa eu te perguntar, com toda sinceridade agora, desde quando alguém se desespera tanto para esconder algo que teoricamente não tem nada para esconder? Foi nesse instante que caiu a ficha para mim. Aquilo não era só sobre um velho humilhado, não era só sobre um grupo de moleques e definitivamente não era só sobre um policial. Aquilo tinha sido direcionado. E quando algo é direcionado, é porque alguém achou que estava no controle. Só que naquele momento eu percebi, o controle tinha acabado de mudar de mãos. Enquanto o organizador geral tentava enrolar, o Ícaro deu um passo para trás, como se estivesse pronto para correr. E o Davi percebeu. Ele apontou para o Ícaro e falou: "Você não vai a lugar nenhum." E aí o Ícaro soltou uma frase que fez meu sangue gelar. "Eu não sabia que era seu pai." Repara nisso. Ele não disse: "Eu não sabia que ele era alguém importante." Ele disse: "Eu não sabia que era seu pai." Ou seja, eles sabiam que o Agenor era alvo, só não sabiam de quem ele era pai. E isso muda tudo. O Davi ficou imóvel por um segundo e perguntou: "Quem mandou?" A garota começou a chorar. Um dos meninos tentou falar que era brincadeira, mas o Ícaro ficou calado. E esse silêncio, para mim, foi a prova. Agora eu quero te perguntar, e comenta de verdade, porque isso aqui é o coração do vídeo. Você acha que humilhação em público costuma ser do nada? Ou quase sempre tem uma intenção por trás? Comenta qual é a tua visão, porque o que eu descobri depois confirmou algo bem sombrio. O Davi voltou até o pai e se agachou na frente dele. "Pai, eu preciso que o senhor confie em mim. Quem são eles?" O Agenor apertou os olhos, como quem tenta segurar lágrimas antigas, e disse: Eu só queria trabalhar quieto, filho." O Davi insistiu: "Eu sei, mas não dá mais." O Agenor respirou fundo e falou, numa voz que parecia vir de um lugar enterrado: "Esse menino, esse Ícaro, ele é filho do homem que me destruiu." E eu senti o chão sumir, porque ali não era mais sobre evento e moleque malcriado.
Era sobre vingança, era sobre uma história antiga, e o Agenor tinha carregado isso calado a vida inteira, só que o Davi não tinha carregado. E agora o passado tinha encontrado um jeito de atacar o pai, usando o lugar onde ele parecia mais frágil. E eu vou te dizer, quando alguém ataca a dignidade de um velho, raramente é só porque quer rir. Às vezes é porque quer quebrar uma testemunha. O Davi perguntou, quem é esse homem? O Agenor respondeu, Arnaldo Farias. Na hora eu não conheci. Para mim era só um nome. Mas quando eu ouvi aquele nome, o organizador-geral do evento, o mesmo que estava tentando enrolar as câmeras, deu um passo para trás, como se tivesse levado um choque. E isso foi o detalhe que ninguém percebeu, exceto eu. O Davi notou também. Ele olhou para o organizador-geral e perguntou, você conhece esse nome? O homem gaguejou, não, claro que não, eu só... E aí o Davi falou, então por que você tremeu? O silêncio ficou tão pesado que parecia que o ar tinha virado concreto. Agora eu quero que você comente uma coisa, rapidinho, porque isso vai me ajudar muito a entender quem está assistindo. Você já teve alguém que tentou te diminuir porque tinha medo do que você sabia? Comenta já ou não e explica se quiser, porque o Agenor sabia de algo e alguém queria calar isso. O Davi levou o organizador-geral para o canto, mostrou a credencial dele de um jeito rápido e falou algo que eu não ouvi inteiro. Mas eu vi o homem ficar branco como papel. Aí o Davi voltou e disse para o grupo, vocês acham que isso aqui é festa? Isso aqui é vitrine, e vitrine serve para esconder o que está no depósito. Eu fiquei arrepiado, porque de repente tudo começou a fazer sentido. A insistência para não ver câmeras, o jeito que os moleques filmavam o Agenor, como se tivesse missão. O nome Arnaldo Farias, causando pânico em gente que supostamente não conhecia. E aí o Davi disse algo que eu não esperava. Pai, o senhor não está aqui por acaso. Quem colocou o senhor para trabalhar aqui? O Agenor respondeu. Foi uma indicação. Um homem disse que era oportunidade. O Davi perguntou, nome? O Agenor hesitou e falou, Sérgio. E eu vi o Davi fechar o punho, porque ele conhecia esse nome também. E nesse instante eu percebi que eu tinha entrado numa história onde ninguém era aleatório, nem eu. Eu vou ser sincero, eu pensei em ir embora. Eu pensei, isso é grande demais. Só que aí eu ouvi um dos moleques, o mais quieto, sussurrar para o outro. Se der errado, o Arnaldo mata a gente. Não foi uma ameaça de briga, foi uma frase de medo real. E eu congelei, porque adolescente faz bravata o tempo todo. Mas medo verdadeiro é diferente. E eu pensei, se esses caras têm medo de alguém chamado Arnaldo, o que esse Arnaldo fez para virar esse monstro? Eu fiquei. E foi aí que o Davi fez a coisa mais louca e mais inteligente. Ele soltou os moleques. Calma, eu sei o que você está pensando, mas presta atenção. Ele não soltou porque teve pena. Ele soltou porque queria que eles corressem para a pessoa certa. E quando você solta alguém com medo, ele corre para o dono do medo. O Davi falou para o Ícaro, vai, mas você vai comigo, sem saber. E o Ícaro riu, nervoso, sem entender. O Davi virou para o organizador-geral. Se apagar qualquer gravação, você não perde o emprego. Você perde a vida que você acha que tem. E saiu, e eu fui junto, de longe, porque eu não conseguia largar aquilo. Era como se eu estivesse assistindo o mundo revelar o lado que ele esconde. O Ícaro e o grupo se afastaram rápido, se misturando na multidão. E o Davi, do outro lado, pegou o celular e começou a fazer ligações. Eu ouvi ele dizer, sim, é ele. O filho está aqui, é hoje. A palavra hoje me deu um arrepio, porque parecia que já tinha uma operação acontecendo. Parecia que o evento era o palco escolhido. E agora eu preciso que você comente mais uma coisa, porque isso aqui é sério. Se você fosse eu, você ia embora ou ficava para ver até o fim? Comenta eu iria ou eu ficaria. Porque eu fiquei
e eu descobri algo que eu queria desaprender. Tá, agora respira, porque eu vou te entregar o que eu prometi, o final que muda tudo. E quando eu digo muda tudo, eu não estou exagerando. O Agenor não era só o velho do Cone. O Agenor foi, anos atrás, um homem que investigou um esquema pesado ligado a Arnaldo Farias, um nome que naquela época não aparecia em jornal. Aparecia em sussurro. Era o tipo de gente que não quer fama, quer controle. E o Agenor foi a peça que quase derrubou esse homem. Só que o Agenor pagou caro. Perdeu emprego, perdeu amigos, perdeu respeito e, principalmente, perdeu segurança. A vida dele virou uma sequência de portas fechadas e olhares atravessados. Ele se calou para sobreviver. E o Davi cresceu, vendo o pai encolher. Só que o Davi fez o contrário. Ele entrou para a polícia não para mandar, mas para encontrar a verdade que o pai engoliu sozinho. E quando ele foi para a corregedoria, ele passou a ter acesso a coisas que a maioria nem imagina. E aí vem o detalhe mais chocante, o evento em Campinas. Não era só festa. Era um ponto de encontro de gente ligada a um esquema que o Arnaldo ainda comandava por trás. Um esquema que usava eventos, patrocínios e organizações como fachada. E o Agenor foi colocado ali porque alguém achou que era uma boa ideia humilhar, quebrar e intimidar a única pessoa que ainda podia ligar pontos antigos. E o Ícaro não estava ali só porque era moleque ruim. Ele estava ali porque foi usado como arma emocional. Vamos destruir o velho na frente de todo mundo. Vamos fazer ele lembrar que a gente manda. Só que ninguém contava com o Davi aparecendo de moto naquele exato momento. E quando o Davi disse pai, foi como acender uma luz num quarto cheio de baratas. Todo mundo correu, todo mundo se revelou. E eu vou te dizer a parte mais pesada de todas, sem glamour, sem romantizar, do jeito que é. Quando o Davi soltou os moleques e deixou eles correram até um lugar específico do evento, um acesso restrito, um corredor onde gente importante passava. E foi ali que a operação que o Davi já estava preparando aconteceu. Gente que parecia intocável foi abordada. Gente que sorria para a câmera perdeu o sorriso. E o nome Arnaldo Farias, que era só um sussurro, virou alvo oficial. Mas o final não foi feliz, foi verdadeiro. Porque quando tudo começou a desmoronar, o Agenor olhou para o Davi e disse uma frase que partiu meu coração. Eu aguentei calado para te proteger. E o Davi respondeu, e eu virei quem eu virei, porque eu vi o Senhor aguentar. E foi aí que eu entendi a moral mais cruel e mais necessária dessa história. Quando você humilha alguém achando que ele é fraco, você pode estar acordando uma força que você não tem como controlar. Agora, eu quero te pedir com toda a força, porque isso aqui não é só entretenimento, é um lembrete de humanidade. Se inscreve no canal se você quer mais histórias assim, contadas do jeito que ninguém conta. Deixa o like, porque isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais gente. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que está sendo humilhado ou alguém que acha normal humilhar os outros. Comenta aqui embaixo o que você teria feito se estivesse no meu lugar naquela entrada. Teria encarado, teria filmado, teria chamado ajuda ou teria congelado? Eu leio de verdade. E eu separei uma outra história que está aparecendo na tela agora. É uma sequência perfeita para essa daqui. E se você clicar, você vai entender por que eu digo que a vida sempre cobra, do jeito mais inesperado. Clica para assistir agora.